Boa noite. Será possível delinear a fisionomia e o ideário do cinema brasileiro? Expressar em imagens a alma e o corpo do Brasil? Materializar em fotogramas nossa nacionalidade? A história constitui sempre a relação entre um presente e um passado. Para compreender a história da nossa cinematografia e entrever seu futuro, nada mais apropriado do que rever imagens de seus momentos de triunfo. Entre a extrema descontinuidade de produção, a pobreza dos seus recursos materiais e a dispersão da criação, houve saltos impressionantes. A partir de agora, vocês verão uma dessas histórias vencedoras do nosso cinema, a do cineasta Anselmo Duarte. Anselmo Duarte exerceu quase todas as funções dentro do cinema. Atuou, dirigiu, roteirizou, produziu, editou, pegou a câmera à unha. Ninguém conquistou tantos prêmios até hoje. Galã, rasgou corações mundo afora. Diretor, mesmo antes que a TV dominasse os lares do país, brincava em cima dela, com o filme absolutamente certo, em plena euforia dos anos JK. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes no ano em que a seleção canarinho levou o Bi lá no Chile, em 1962. O Pagador de Promessas também era um sinal verde e amarelo de que o Brasil pode dar certo, sim senhor. Aqui e lá fora. Por esses e tantos outros filmes, podemos afirmar que a história de Anselmo Duarte se confunde com a história do nosso cinema. Ninguém nasce em Salto impunemente. Firmíssimo, aos 82 anos e 46 filmes depois, Anselmo Duarte tem a cara que merece. Podia ter sido operário na fábrica de tecidos da boa e velha italianada, que colonizou a região há mais de 100 anos, como duas de suas irmãs. Foi uma vida dura, não foi fácil. E a mamãe, como uma heroína, ela acabou de criar 8 filhos sozinha. Mas o caçula dos 8 filhos de Dona Olímpia Duarte e do português José Augusto Bento, que largou a família para tentar a vida no Paraná, armou a independência ainda de calça curta. E eu me tornei um bom engraxate, né? Então tinha uma boa freguesia na cidade. O Rucinho deixava aquele sapato lustroso e tal. Dona Olímpia, exímia costureira, desejava para Anselmo uma profissão que andasse bem vestido. Eu fui pedir emprego no barbeiro. Era o famoso barbeiro, o seu Afonso Carola. E ele falou, tá bem, cara, traz o jalequinho branco. Mamãe costureira, ela mesmo fez. Mas num dia qualquer, aparece o todo-poderoso delegado para se barbear. E Anselmo, num só golpe, dá um gigantesco salto para a fama. Quando levantei o nariz dele, mandei a navalha assim, pá, e dei um talho nele aqui. Porque a navalha entrou muito de pé. E o delegado falou, não mexe em mim. Ficou nervoso. E ele era machão, não mexe em mim. Ele começou, ele vai acabar. Você vai terminar essa barba aqui. Eu digo, é lógico. Agora eu corto de uma vez. Todo mundo que odiava o delegado dizia assim. Então corria o boato, dizia assim. Você já sabe da última, que é o Rucinho deu um taio. Ele deu um taio na boca do delegado. O folclore em torno do garoto aumentava noite a noite. Anselmo ia pegar a carne no açougue de madrugada, em largas passadas para driblar o frio. Aquele vulto branco de perna longa, pulando, dando saltos. Aí passaram a me chamar de Russo Louco. Mas a alegria mesmo era brincar de cinema. Aquelas gravuras num baldinho, numa baciazinha com água. Né? Aí eu pegava e colocava assim na tela. Eu estava a mão e pegava uma lamparina e fazia movimento atrás. E parecia que ela movimentava, assim. Esse foi o meu primeiro cinema que eu fiz aqui em Salto, menino ainda. Brincando, brincando, nasceu ali o futuro cineasta. Hoje nome de rua e cineclube, na cidade de 100 mil habitantes. Todas essas coisas que eu acabo de narrar, eu recebi aqui em Salto. Quer dizer, essa influência de arte, né? Era teatro, cinema, música, né? Foi uma infância muito bonita, uma infância feliz, que tenho bastante saudade.
salto ficou pequena demais. Aos 14 anos, mudou-se para São Paulo. Queria aprender a dançar para vencer a timidez na cidade grande. Maior vergonha também, porque lá o professor era homem. Primeiro você vai aprender como dama. Eu falei, então não vou aprender a dançar nunca. Grande boêmio, né? Tanto que nós apelidamos ele de Boêmio Anselmo, né? Era um jeito que queria viver a vida intensamente, né? Eu dizia para ele, mas também com essa cara na minha frente, eu tenho que errar. Digo, bota uma mulher aqui para dançar, para me ensinar, né? Anselmo acabou encontrando sua parceira. Aí eu dançava nos clubes de São Paulo, paravam, né? Todo mundo parava, ficava olhando e tal. Daí eu falava, por que você não dança profissionalmente? Porque eu tinha uma partner maravilhosa, era a Lolita, né? Viram um anúncio. Orson Welles estava filmando É Tudo Verdade no Rio, precisava de dançarinos profissionais. E lá se foi a dupla, tentar a sorte no Cassino da Urca, onde rolavam parte das filmagens. Eu fazia o papel de carioca, vestido de carioca, dançando machixe. E eu de olho na câmera lá, né? O Rio de Getúlio Vargas, a capital federal, reservava 1000 surpresas para o inocente bailarino. A Lolita, ela começou a jogar na roleta. E o Orson Welles se apaixonou por ela, da filmagem. Achou ela linda. Eu ia buscá-la. E ele ficava louco, ele bebia muito, ficava lá jogando tudo lá. Um cara que merece o ciúme de Orson Welles merece um lugar ao sol na cidade. Esse lugar não era Copacabana, mas o Beco dos Aflitos, no centro da cidade. Só conhecia uma pessoa que eu conhecia logo nos primeiros dias do Rio, foi o Jorge Doria. Então nós nos encontrávamos na Brasileira e ali então papeávamos. Ninguém fazia despesa. Ninguém bebia nem comia nada. Se quiser tomar uísque, pede para todo mundo. Se quiser tomar champanhe, pede para todo mundo. Só tinha duro, tinha muito mais duro do que rico ali, né? Para Anselmo Duarte e Jorge Doria, de tradicional família carioca, tudo era diversão. Por aí, 42, 43. Foi quando eu conheci Anselmo. Era um menino, né, com 24 anos, comprido, alto, magro, bonito. Ele sabia tudo do Rio, né? Ele descobriu que nos estúdios da Cinédia, que era da Carmen Santos, estavam filmando um filme chamado-se Inconfidência Mineira. Vamos lá, que tem muita garota lá. E a gente tem lanche, e tem as garotas, e a gente vê a filmagem. E foi com esse espírito que eles apareceram como figurantes em Inconfidência Mineira. Aí eu conheci duas grandes figuras do cinema ali. Diretor de fotografia e cameraman do filme Limite. Era o Edgar Brasil. E o assistente da Carmen Santos era o Watson Macedo, que depois passou a ser o rei da chanchada e tal. Foi a primeira vez que o Macedo me dirigiu. Ele dizia, presta atenção, ela está tocando o cravo. Agora achou bonito. Agora ri, sorri, aplaude. A Carmen Santos falou assim, nasceu um artista. De fato, com quase 1,90 m, o poder da beleza e inteligência em comum, Anselmo estava condenado ao sucesso. O divino acaso veio num encontro com o cineasta italiano Alberto Peralisi. Estávamos na confeitaria brasileira quando eu vi o Anselmo Duarte, não sabia nem o nome dele, nem que fosse Anselmo Duarte. E achei que era o tipo ideal para protagonizar o meu filme Querida Susana. Querida Susana, além do próprio Anselmo, lançou mais 2 atrizes. Para esse filme, eu tinha que botar um maiô, remar, eu gastei dinheiro meu no primeiro filme que eu fiz. Mas realmente fizemos o grupinho, fez sucesso, sim, porque eram jovens naturalmente já despontando um talento para a profissão. Bem no fim da Cinédia, Gilda Abreu convidou Anselmo para fazer Pinguinho de Gente. Mas antes mesmo que os 2 filmes fossem lançados, Anselmo já saboreava o sucesso. As pessoas me reconheciam no cinema pelo programa. Eu ia no Cine Palácio, frequentava o Cine Palácio ali no Cinelândia, e ali que tinha aqueles programas. Antes de aparecer nas telas brasileiras, Anselmo já estava de malas prontas para atuar na máquina azeitada do cinema argentino, onde ficou mais de 1 ano. Na Argentina tinha 8 estúdios grandes de cinema. Então era uma lei que os lucros excedentes de tanto do outros cassinos tinha que aplicar no cinema argentino. E que lei fantástica. Aí eu voltei para o Brasil e eu fui contratado pela Atlântida. Aí que eu entrei na Atlântida.
De volta de Buenos Aires, Anselmo pegou o bonde da Atlântida andando. Primeiro um filme sério, Terra Violenta, adaptado de Terras do Sem Fim, de Jorge Amado, com a direção do norte-americano Ed Bernudi. A chanchada já era um fato consumado. O Brasil se dobrava de rir com a dupla Oscarito e Grande Otelo. Mas faltava uma dupla romântica no menu do estúdio. Anselmo Duarte e Eliana vieram preencher essa lacuna. Faltava ainda um vilão de peso. E eu que levei o Lil Goy para Atlântida. Eu conheci ele da Cinelândia. Era misterioso, aquele olhão. Falei, esses olhos são fotogênicos. O prato que Watson Macedo consagrou estava completo. Tinha agora todos os ingredientes para o melhor filme dessa super safra. E o melhor, Macedo pediu para Anselmo meter a mão em tudo, inclusive nos números musicais. Letra que é minha, que o Brasil inteiro cantou, ninguém sabe que eu fiz a letra. Aí aquele amor, meu amor, vou partir. Ai, se você fez, é triste a dor da separação. O galã também fez uma música singela, na medida para a voz e o acordeão brejeiros de Adelaide Chioso, num clima de campo holandês. Amanhece e anoitece, por essa estrada eu vou, geralando, buscar o meu amor. Imenso sucesso, eu me tornei famoso da noite para o dia. Foi um filme que eu me diverti bastante, né? E daí eu comecei a aprender a montagem. Foram 6 filmes de Anselmo na Atlântida, alguns fora das deliciosas chanchadas, como o premiadíssimo drama A Sombra da Outra, em que Eliana faz uma moça com dupla personalidade. Eu ia correndo e entrava naquelas filas que perdiam de vista, que foi o grande momento do público de cinema no Brasil. Nunca, jamais vão bater o recorde dos filmes da Atlântida. Nesta época, já separado de sua primeira mulher, Mirtes Hooper, Anselmo conhece a atriz Ilka Soares. Nós fizemos um filme chamado Maior que o Ódio, dirigido pelo Zé Carlos Burle, que era um drama. Era comigo, ele e o Jorge Doria. No refeitório, na hora de intervalo, na hora de almoço e tal, começávamos a perceber o flerte, o namoro da Ilka com Anselmo. Foi muito rápido e em 4 meses nós nos casamos. Enquanto isso, em São Paulo, na virada dos anos 50, estava sendo erguida uma fábrica de imagens em São Bernardo do Campo, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Logo veio o convite. Duarte, feliz na Atlântida, e a conselho de Luiz Severiano Ribeiro Júnior, pediu uma fábula para Vera Cruz não topar, mas ela topou. Tinha carro, chofer, tinha apartamento na cidade, tudo por conta da Vera Cruz. Era uma vida de astro, de Hollywood. O doutor Franco Zampari disse, senhor Duarte, eu estou informado que o senhor na Atlântida mexe em tudo. Nós precisamos de um ator popular aqui para fazer filmes populares. E eu quero que o senhor seja apenas ator. Mas logo de cara, quando enrolaram as filmagens de Tico Tico no Fubá, a mais cara produção da Vera Cruz, o diretor italiano Adolfo Celli, com vasta experiência no teatro, mas marinheiro de primeira viagem no cinema, chamou o ator para um papo amigo. Ele falou, você poderia, para a gente acabar esse filme, está em 8 meses já de filmagem, para acabar depressa, era o fim do filme. Eu agradeceria. Então eu falei, tá bem. Mas não fala para o Zampari, né? Eu levei o script para casa e reestruturei todo o final. E assim, em grande estilo, veio o primeiro sucesso de público da Vera Cruz. Não era um filme para festival, mas representou o Brasil em Cannes. Sabe bem o que está dizendo? Sei perfeitamente. Será que você queria que eu caísse de joelhos pedindo a você para ficar? Eu gosto cada vez mais. O Tico Tico, hoje em dia, eu considero um bom filme que eu fiz. O melhor. Em 1952, Anselmo Duarte contracena de novo com Tânia Carreiro, no filme Apassionata, de Fernando de Barros. No mesmo ano, a excêntrica e sensual Leonora Mar faz a esposa de Anselmo no filme Veneno. Deram um cheque para ela, lá de 50 mil reais. Ela pegou, chamou lá o secretário, vai fazer aquelas compras que eu falei. Ela comprou 50 mil reais de roupa de baixo, só. Com o dinheiro que ela ia ganhar para fazer o filme, né? Espera um pouco, vou tirar o vestido. Não deixe. Mas vai ficar toda amarrotada, eu só tenho esse. No filme Sim a Moça, dirigido por Tom Penny, Anselmo faz o papel de um advogado abolicionista ao lado de Eliane Lage.
assunto me agradava, me interessava, aquele problema de delatar aquele problema social. Perseguidos e acuados como feras, foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais na justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. Todo mundo tinha muita esperança. O cinema nascia, a Veracruz era virando uma indústria de cinema. Baseada em sucessos fulminantes como Sim a Moça e O Cangaceiro, a Veracruz proporcionava uma vida hollywoodiana para suas estrelas. Me lembro da casa em que ele morava em São Paulo, no tempo que ele estava na Veracruz. Eu ia namorar Anselmo de longe, ver se enxergava Anselmo e Ilka Soares. Eram figuras assim, sabe, transcendentais. E eu me apaixonei perdidamente, porque ele realmente era um homem lindo, muito sedutor. E eu também era linda e sedutora, então foi o casal perfeito, deu manchete de jornal. Nós viajávamos, nós estávamos em Hollywood. A Veracruz se tornou um estilo de vida. A própria sociedade paulistana não resistiu. A vida de São Paulo era muito engraçada nessa época, porque havia uma coisa chamada Nick Bar. O nome veio de uma peça de teatro, Nick Bar, que foi levado no TBC. Começaram a prestigiar os artistas de cinema e teatro por causa da Veracruz. O bom boêmio que era, né? Vivia toda a noite no Nick Bar. Ele, a partir das ideias, quando começava a desenvolver uma ideia, um roteiro, realmente ele se dedicava de corpo e alma a isso. Agora, eu não sei como é que ele conseguia, porque ele trabalhava muito e fazia boemia também. Com a maior concentração de estrelas de todas as áreas do cinema brasileiro por centímetro quadrado, ninguém entendeu direito por que a Veracruz faliu, depois de uma sequência de obras-primas. Os filmes ficavam caros demais. Gastava-se tempo, gastava-se muito negativo. No próximo segmento, um cineasta ao redor do mundo. A estreia com sucesso na direção. A vida na Europa e a surpresa em Cannes, maior festival de cinema do mundo. De volta ao Rio, Anselmo Duarte estrelou o filme O Diamante e fez de novo dupla com Watson Macedo nos filmes Carnaval em Marte e Sinfonia Carioca. Em Depois Eu Conto, de José Carlos Burle, o ator teve participação decisiva. Eu fiz uma sátira ao Ibrahim Suede, que era a vida dele eu conhecia bem, que é a história de um cronista social, frentista de um posto de gasolina. E que à noite ele saía com os caras do patrão. Foi direção do Burle. Esse filme eu fiz história, roteiro, que era feito com economia, eu fiz montagem. Para entrar no jogo da produção, vendia um carro. Quando vinha a bilheteria, comprava outro. Adorou trabalhar de novo com Tom Penny. O filme era Arara Vermelha. Aproveitou para bancar o cinegrafista e fazer os bastidores da filmagem. Assim, perdia o medo de dirigir. Tomava intimidade com a câmera e ganhava mais um prêmio. Eu falava para eles que eu queria ser cameraman, né? Então eles aconselharam a não ser cameraman. Acho que não gostaram da minha câmera. Não gostaram nem da câmera, nem da fotografia. Então, assim, desista. Mas era inevitável. Associado a Oswaldo Massaini, peitou fazer absolutamente certo. Primeira direção, foi também história, que é minha e do Jorge Doria, outra vez. O Jorge não me separa da minha vida, né? Anselmo alugou os estúdios da Veracruz e chamou o inglês Chick Fowley para a fotografia. O Chick dava coragem, né? Ele me dava coragem. Às vezes discutia com cenas um pouco difíceis, né? Mas depois ele dizia, mas vamos fazer. De olho na bilheteria, Anselmo botou em prática tudo o que tinha visto no cinema para brincar com a televisão. O filme saiu e tinha de tudo no filme. O filme era um problema social também, porque o herói, o protagonista, que eu fazia o protagonista também, era um linotipista pobre. Ué, onde é que você arranjou esse dinheiro? As coisas vão melhorar. Policial, tinha o gangue, tinha as lutas, as brigas.
E o filme tinha de tudo, só não tinha futebol. Beijo do céu para livrar-nos das aflições da dor. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. O endereço é Rua Caetano Pinto, 383, Conjunto C. Certo! Absolutamente certa a resposta à primeira parte da pergunta. Zezé, Zezé, even a blind can see. Zezé, Zezé, praise the mountain why will be. Um estrondoso sucesso de público e de crítica. O absolutamente certo foi um tiro. Tem mais de 40 anos, 42, talvez 43 anos, e já era um filme super bem acabado, bem cuidado. Foram os filmes que fizeram o público do cinema brasileiro. Logo em seguida, em 1958, atuaria no filme O Cantor e o Milionário, de José Carlos Burle. Mas foi com o dinheiro de Absolutamente Certo que Anselmo foi viver um tempo na Europa, abrindo novas fronteiras. Foi para a França. Primeira parada, Portugal. Fez aqui As Pupilas do Senhor Reitor. Mas o alvo era mesmo o IDEC, o Instituto de Altos Estudos Cinematográfico em Paris, e o arguto cineasta logo percebeu que não era tão alto assim. Uma equipe de cinema composta de 22 pessoas. Essa era a primeira aula que eu vi. E daí ficava descrevendo. Eu já tinha feito o Absolutamente Certo com uma equipe de 12, que era uma equipe econômica. E agora eu vou começar a aprender a fazer um filme com uma equipe de 22 pessoas. Aprender quais são as funções. Só me servia mesmo para aprender o idioma. Da França para a Espanha, Anselmo foi a Madrid atuar no filme Um Raio de Luz, ao lado da estrela infantil Marisol. Nas horas vagas, uma das maiores alegrias do cineasta era acompanhar os bailes que o time do Santos de Pelé e companhia dava na Europa. O Santos estava jogando na Bélgica na época do Pelé, do Zito. Bom, agora vai entrar. Mandava aquecer o Anselmo. O Anselmo ficava 10, 15 minutos aquecendo. Daqui a pouco o Lula, que era o treinador, dizia assim, para de aquecer, senão tu vai pegar fogo. Eu entrei, faltavam 10 minutos, compreende? Então o Anselmo já entrou debaixo de vaia. E fui lá, entrei no lugar do Pelé. O Pelé driblou todo mundo, inclusive o goleiro botou o Anselmo debaixo do gol. O Santos estava perdendo do Anderlecht, na Bélgica. O Anselmo chutou para fora. Eu entrei e marquei o gol aos 44 do segundo. Fez isso umas 3 vezes. Aí os marinheiros já estavam à fúria. Acho que é ele, mais ou menos, né, Anselmo? Faltando 1 minuto para terminar o jogo, o Lula tirou o Anselmo. Foi o único jogador que entrou com 10 minutos para terminar e saiu com 1 minuto para terminar. Ele nunca conta a mesma história igual, que é fantástico. Ele pode te contar a mesma história 10 vezes, ele muda. Mas o mestrado de Anselmo Duarte era acompanhar o Festival de Cannes. Não escapava nada. This is Cinemascope. Quando ele gritava assim, a tela esticava, né? Era muito bem feito. Aquela tela ia esticando. E começava a colorir a tela, via cores, assim, né? Foi a maior vaia que eu já assisti na minha vida. De clássico em clássico, de sacada em sacada, percebeu o que se chama tendência quando viu cartazes enormes nos postes de Cannes, anunciando a atração norte-americana do ano seguinte, King of the Kings, o Rei dos Reis, com 70 mil figurantes. Eu tenho uma história que chama-se O Mensageiro Messias. E eu vou para lá, é a história de um Cristo atual. E quando o americano chegar com o King of Kings, com o Rei dos Reis, Cristo com a roupa de lamé, eu vou apresentar o meu Cristo com a roupa atual. Messias Mensageiro ia bem, mas Anselmo deixou o roteiro de lado, ao ver uma peça do jovem dramaturgo Dias Gomes no Teatro Brasileiro de Comédia. O pagador de promessas era tudo o que ele pensava, e muito mais. A compra dos direitos não foi fácil. Meu Deus, Anselmo que vai dirigir.
que é que vai sair disto? Como é que os primeiros contatos do Anselmo também com o Dias Gomes foram umas coisas um pouco complicadas. E o Anselmo se interessou demais pelo texto, queria fazer o filme, mas o Dias Gomes relutava em dar para o Anselmo. Era um pouco do preconceito, sabe? Ah, não, é apenas um galã. Anselmo leu e releu a peça. Fez algumas modificações. Para o elenco, Anselmo pensava em Odete Lara, que tinha brilhado em Absolutamente Certo. Quando a atriz recusou, Anselmo disse que ela ia perder a Palma de Ouro. Leonardo Vilar não era o Zé do Burro dos sonhos do diretor. Tinha um outro ator, Miguel Torres, que ele gostava muito e que era o preferido dele. Um mês depois, eu estava com 12 quilos menos, o Anselmo me deu o papel. Leonardo Vilar fazia aqui a estreia no telão. Outro lançamento era o de Glória Menezes. Você sabe o que ele fazia comigo? Ele não queria meu cabelo arrumado. Então eu lavava a cabeça, se o cabelo estava meio arrumado, ele fazia assim, ó. Passava a mão na terra e passava a mão no meu cabelo. Para o cabelo ficar de uma tabaroa. Outras soluções vinham ao sabor do acaso. Não sei por que motivo o ator não foi. E aí ele foi me procurar lá indicado por alguém que me indicou, acho que o próprio Geraldo Jodei, que era colega nosso. A prata da casa era vital para a produção, que botou anúncio em jornal convocando figurantes. Estava muito à vontade, estava na minha terra, estava na Bahia. Quer dizer, o filme que ele estava fazendo, estava propondo, né, que era o Pagador de Promessa, tinha muito a ver com o meu universo. E para fotografar tudo isso, só podia ser o mestre Chick Fall. Aquela big câmera, tá subindo a escada, que vinha com eles atrás, ia filmando eles atrás. E o pessoal tirando os trilhos que ficavam lá no fundo, assim, uma correria, né? Foi então que eu me lembrei que em Ansé é Santa Barba e prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha roça até a igreja dela, no dia de sua festa. Fazendo uma aquelas correções, inclusive aquela cena que vira tudo aqui, e ele na correção do Parará, e rindo, ele sempre ria e tal, né? Quando desarmaram o circo sem nenhum centavo, Anselmo ainda ficou alguns dias na Bahia. Fui fazer um documentário na Ilha dos Frades, com o Pitanga, que era para o Departamento de Turismo da Bahia, para pagar o hotel. Então todo mundo falava, poxa, superprodução do Anselmo. Ninguém está sabendo dessas coisas. Dona Elza, mãe de santo que participou das filmagens, também deu uma mãozinha. Leva esse pó que já está preparado, benzido. Se você perceber que é inimigo seu, contra o Brasil, contra o seu filme, contra você, quando ele virar, você pega o pozinho, né, e joga um pozinho nas costas dele. 6 filmes estavam na seleção para o Festival de Cannes. Entre eles, Os Cafajestes, de Rui Guerra. O Pagador de Promessas foi o selecionado e Anselmo fez as malas para a França sem ver a cópia final. Um dado inquietante para quem participaria do festival mais concorrido de todos os tempos. O tal de Ettore Manni, funcionário, né, da Unitalia, né? Ele dizia, ma ragazzo, io sono italiano, é filme deitado in Itália. E tinha o Pietro Germi com Divórcio Italiana, tinha Mondo Cane de Jacopetti, Eclipse de Antonioni. Ele disse, este ano nós temos a seleção italiana. Você já viu o filme do Buñuel? Isso são fluidos que vão atrapalhar meu filme. Eu comecei a lembrar de Dona Elza, porque a luta era grande, eu estava sozinho lá. Ele virou as costas, eu já mandei um pozinho nele. E ele levou aquele susto, levou aquele pozinho no pescoço, na nuca, e virou para trás e disse, mas que passa? Mas que passa? Que questo? Que questo? E eu digo, Saravá, parema lemiançã. Vai com Deus. Anselmo, que não perdia uma sessão no Palácio do Festival, só recuperou a confiança quando recebeu a cópia. Quando começou o filme, que entram aquele batuque, os berimbau e coisa e tal, a cópia estava com veludo. Depois fiquei sabendo que o grande Chico Paulo ficou no laboratório, mas sabe saber, dirigindo a copiagem. A Rex fez 3 cópias, até sair como o Chico queria. Na exibição matutina, pouca gente compareceu, mas o Pagador foi unanimidade.
Então suscitou um interesse assim neles. Começou a prender a atenção e foi indo. Quando terminou o filme, aquele cinema vazio, esses correspondentes todos levantaram. Daí foi esquerda e direita, todos aplaudindo. O mesmo aconteceu com o grande público e o júri na sessão de gala. Cinema superlotado. As pessoas de pé nas paredes, pessoas sentadas nos corredores. E foi uma apoteose. Né? O namoro do Léo com a Santa subindo a escada foi aplaudidíssimo. Nenhuma surpresa quando o cartaz com o nome do vencedor de Cannes foi afixado na porta do Palácio dos Festivais. O Pagador de Promessas era o melhor filme do festival. Eles estavam habituados com aqueles prêmios dados à Inglaterra, à Alemanha, que sai tudo formal, se reverenciando. De repente sai aquela turma de reverenciando de jogo de futebol. Né? E eu com a palma de ouro na cabeça. Né? E ele, Brasil, ninguém pode, que é o Brasil, xingando todo mundo, não sei porquê. Tudo para uma grande festa. Mas começou uma comédia de erros. Eu fiz um filme por conta própria, viajei por conta própria. O governo me deu 1 centavo. Quando eu ganhei o prêmio, disse o presidente do Cannes, não tem a bandeira do Brasil, nem a bandeira o consulado mandou. A embaixada em Paris mandou. E Itamaraty disse para dar um coquetel típico de caipirinha. Lá os coquetéis eram de champanhe francês, de uísque escocês. Eram coquetéis fantásticos. Como é que o Brasil vai dar um coquetel de caipirinha aqui, né? Todo mundo amassando limão e botando cachaça. Ia matar todo mundo e acabar com o festival lá, né? Então eu não aceitei. No Porto do Rio, a festa do cinema popular. Foram direto para o Palácio Guanabara, sempre seguidos por uma figura que imitava o Zé do Burro, com cruz e tudo. Quando viu a figura, Carlos Lacerda estranhou. Então ele chegou e disse no meu ouvido, falou assim, quem é esse homem com essa cruz aí? E ele ficou preocupado, ele falou, veja lá o que você vai falar então. Né? E aqui eu trago a Vossa Excelência a cruz do cinema brasileiro. Essa cruz não nos pertence mais. Pertence ao governo brasileiro. Entreguei a ele, né? Essa cruz eu deveria entregar ao presidente da República, que nada faz. Ele atacava o governo. Né? E abriu a janela e jogou a cruz fora do palácio. Quando ele jogou a cruz, ele estava muito nervoso, com medo que falasse outras coisas. E foi um grito lá embaixo. Foi assim a nova vítima do cinema nacional, né? No Porto de Santos, o clima era de Copa do Mundo. Glória Menezes não esquece. O povo brasileiro o recebeu com grandes honras. Isso é que eu acho importante. Porque nunca mais... Qual foi outro filme brasileiro que se botou em cima de um carro de bombeiro, os atores, e andando pela cidade, e o povo aplaudindo nas calçadas? Não houve mais isso. Mas a vertigem não ficou aí. O Pagador ia ganhando um festival atrás do outro. Foi nominado para o Oscar de melhor filme estrangeiro, até chegar ao Festival dos Festivais, o de São Francisco. Para ser inscrito, precisa que o filme tenha ganho durante o ano algum prêmio em festivais internacionais. O melhor diretor, o melhor ator, o melhor filme. Amor Sublime Amor. Considerado que tem os balés mais modernos, o musical mais moderno dos Estados Unidos. Ganhou 8 Oscars. Competiu em São Francisco da Califórnia. Ganhar de Amor Sublime Amor, o magnífico musical de Robert Wise, vá lá. Agora, ganhar o troféu de melhor música, Anselmo Duarte não cabia em si. E o mais incrível que você possa imaginar, que é o mais interessante de tudo que eu estou falando, é que o Pagador ganhou em São Francisco, não só como melhor filme, ele ganhou como melhor música. Eu trouxe o prêmio para o Gabriel Migliori. Naquele mesmo festival, o filme Os Cafajestes teve sua exibição prejudicada pela delegação da então União Soviética. O Valadão ficou revoltado, indignado, arrependido de ter gritado quando chegaram, viva a Rússia,
Eu disse, os senhores não deveriam ter vindo, então, ao cinema. E ele virou-se e falou para o outro, Gavariche, é Brasília, filho do trouxa, né? Está a ponto da vida aqui do trouxa, né? Para se vingar dos russos que não paravam de piar e cocoricar, Anselmo, Jesse Valadão e Sérgio Ricardo se vingaram bonito. Foi uma pena, porque o filme russo era bom, com aquele silêncio. Né? Já soltei a galinha, né? Eu soltei a galinha, o Valadão soltou a dele, o Sérgio Ricardo soltou a dele, e foi aquele escândalo, assim, né? Aí era 3, é pena para todo lado voando, né? Apesar do triunfo no exterior, Anselmo Duarte chega ao Brasil e encontra uma outra realidade: a ditadura. O cinema novo, a palavra dos amigos, suas aventuras e seus amores, tudo isso no próximo bloco. Mal voltou ao Brasil, Anselmo percebeu que existia um outro lado do sucesso. Passou a levar uma saraivada de torpedos do pessoal do chamado Cinema Novo, uma designação que Anselmo não engoliu de nenhuma forma. O Ponte da Discórdia era o restaurante Fiorentina, no Rio de Janeiro. Está aberta a sessão. Não havia um artista, um ator, um produtor que antes de ir para casa não passasse lá. Eu cheguei lá e falei, pessoal, uma notícia, um filme brasileiro vence, ganha o prêmio de crítica da Crítica Harvard, do Festival de Edimburgo da Escócia. Olha aí, né? O telegrama da Itamaraty. Todos ficaram eufóricos. Que filme? Eu falei, O Pagador de Promessas. Chega de pagador, chega, tanto prêmio. Faz outro, rapaz. E essa Palma de Ouro botou um pouquinho de pedra no caminho da turma do Cinema Novo. Nós todos éramos garotos de 23, 24, 22 anos. Qual é o poder que a gente tinha para boicotar um filme? O Anselmo era muito invejado. Ele sofreu muito por causa disso e por causa do talento dele. O Anselmo teve uma reação coisa décima, que ele disse assim, não, ganhar Paulo é fácil, difícil é agradar no Fiorentino. Pouco também da intolerância do Cinema Novo para com o Anselmo. Ele ficou muito triste, eu acho que ele ficou realmente decepcionado. O livro do Glauber Rocha, a revisão crítica do cinema, é que ele faz restrições ao filme, faz restrições, não foi nunca uma restrição pessoal, mas é uma coisa de crítica do filme do ponto de vista de um esteta, né? O próprio Glauber escreveu num livro que eu não entendi a mensagem social do Dias Gomes. Ora, como não entendia? E depois, falando pessoalmente com ele, disse, não é porque você é de elite, não sei, eu, elite, e você não conhece minha vida. Eu comecei como engraxate. Eu sou filho de operários. E o partido que você gostaria de ter fundado, eu fundei. Isso eu disse ao Glauber. Eu disse, eu sou um dos fundadores do Partido Comunista do Rio de Janeiro. Não sou o fundador, não sou ninguém, mas eu sou um dos signatários para que ele pudesse se registrar. Quer dizer, eu posso não ser comunista, mas eu sou um democrata que admite e quer que ele exista aqui. Ele era muito amigo do Glauber, gostava muito do Glauber, o Glauber é dele, mas sempre tinha uma bronca, um negócio qualquer. Um homem muito simples, um homem não psicanalizado, não afeito às questiúnculas, às brigas e ao ciúme da intelectualidade neurótica. Um galã de cinema, do cinema da Atlântida, como é que podia ganhar a Palma de Ouro em Cannes? Quer dizer, isso foi uma bofetada na cara dessas pessoas. Sempre me pareceu um pouco fácil pensar nisso. Claro que a gente tem um pouco faz parte um pouco do caráter brasileiro, esse estigma sobre as pessoas que têm muito sucesso. Eu acho que o Anselmo com certeza sofreu um pouco disso. Mas o Anselmo também sofreu da crise crônica que é a história do cinema brasileiro e, em particular, a dificuldade histórica de realizadores independentes de seguirem carreira. Anselmo era um diretor que conhecia bem o seu ofício, o seu métier. Não era o caso do Cinema Novo.
Você é um capial, rapaz, de sardo como eu. Pagador de promessa, o Glauber ia para lá para filmar, então ficava lá olhando para aprender comigo. Depois foi fazer aqueles negócios lá no Deus do Diabo e tal. Aquilo tudo ele viu lá fazendo lá no Deus do Diabo, no Pagador. Falei, mas, pô, é assim mesmo. Os mais novos têm que aprender com... esses garotos cinematográficos são muito abusados. Depois não... Devia ter dito, né? Aprendi com Anselmo Duarte. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Anselmo Duarte, por exemplo. Na esteira do golpe de 1964, adaptou outra peça para o cinema. Desta vez do consagrado Jorge Andrade. Vereda da Salvação, que também projetou o incrível talento de Raul Cortez no cinema. Conhecer o Anselmo já é um choque muito grande, porque o Anselmo tem uma exuberância enorme, tem uma personalidade muito forte, acrescido todo esse mito que eu já tinha dentro da minha cabeça. O filme tinha todos os ingredientes para não passar pelo crivo da ditadura. Vereda da Salvação era a história do Sem Terra. Não havia esse título Sem Terra, isso surgiu agora. Mas era o Sem Terra da época. Daí é uma tragédia, é uma alucinação. Eu precisaria de uma câmera nervosa, ágil. Para conseguir isso, só via um diretor de fotografia, o argentino Ricardo Aronovitch, que hoje vive na França, trabalhando com a nata do cinema. O conhecimento do cinema, a segurança que ele tinha nas suas escolhas, era muito importante para mim, porque não tinha essa improvisação. O filme não tem nenhum enfoque com plano e contraplano, que é o ABC do cinema. O indivíduo fala, o outro responde, o outro fala. Aquela série de cortes, cinema de montagem. O filme não tem. É um balé da câmera com os atores. Além disso, como ia trabalhar de novo com um mundo de figurantes numa história real, chamou Estênio Garcia, que preparou os atores da peça. No interior, o caboclo mesmo, ele não corta a unha com tesourinha, não existe essa delicadeza. Ele corta a unha com facão, então isso vai mudando o gestual das pessoas. E ele foi ficando entusiasmado com isso. Ele disse, manda brasa, vamos lá, vamos fazer esse estudo todo com os nossos atores, que eu quero esse comportamento no filme. Com perfeccionismo levado ao extremo, quase fez Lélia Abramo perder os cabelos. Mandou que eu tingisse o cabelo. A primeira vez não deu, não decoloriu certo. Ele me obrigou a uma segunda vez. Como não ficou do agrado dele, ele me obrigou a terceira vez. Então aí foi terrível. Pois no resto da filmagem, o cabelo foi caindo. Uma pedreira. Mas o filme pronto, todos sabiam que iam para Cannes automaticamente, sem qualquer protocolo. Aí começou uma queda de braço com Itamaraty, que selecionou Noite Vazia de Walter Hugo Cury para o festival. Anselmo foi lá. Explicou o óbvio para o vice-cônsul Luiz Amado. Tudo bem, Noite Vazia tem todo o direito de ir, mas o Brasil podia ter 2 concorrentes, assim como a Itália teve 5 no ano em que Anselmo concorreu. Aí o caldo engrossou. O diplomata carimbou o filme de comunista. Um tal de Luiz Amado, que era um jovem ainda, que estava começando como vice-cônsul, você devia estar preso. E por quê? Ele falou, você matou aquela criança e eu me admiro que você não foi preso. Eu disse, eu matei. Ele falou, a mulher, você pagou a mãe da criança? Isso é conversa de um vice-cônsul, imagina. Não havia jogo. Vereda da Salvação não pôde ir a Cannes, mas não perdeu Berlim. No dia da projeção do filme, esse cônsul foi ao palco e disse, o filme que os senhores vão assistir hoje, lá era Die Besessenen von Catulle. Esse filme, que o diretor já deu entrevista dizendo que é um filme realista, é uma inverdade. Não adiantou. Na reta final, Vereda estava pau a pau com Alphaville, de Jean-Luc Godard. Haveria uma última sessão com os 2 filmes. Tinha um membro do júri do Rio de Janeiro, que era o crítico do Jornal do Brasil. E eu sei que você votou contra, mas o filme provou que não é ruim, porque tem 28 filmes competindo, 28 países. Ele chegou na final empatado com o Godard. Eu digo, agora o que está em jogo não sou eu, nem o meu filme. No dia em que Alphaville ganhou, um grupo de brasileiros abriu champanhe no Hotel Hilton de Berlim. Venceu Godard. Eles estavam torcendo para Godard.
Isso é inacreditável. De molho, Anselmo só voltou às telas em 1967, no caso dos Irmãos Naves, com a direção de Luiz Sérgio Persson. Eu estava convicto do meu papel. Eu era o tenente mau que pegava dois inocentes e obrigava-os a confessar um crime que não cometeram. Não só ele batia para valer, como o Luiz Sérgio pedia para ele bater. E ele não só obedecia, como obedecia com muita convicção e batia muito forte. Ah, não vai confessar? Então tá! Esse tenente, representando a ditadura do momento, daquela época, e sedento para bater na gente. Bem, fala, bem, né? Aí quando ele veio, corta! Quando ele falou assim, eu não vou falar mais, então, senhor. E pegou e, olha aqui, como é que eu estou com a barriga. Foi um papel que me deu, assim, os maiores elogios. Vê como é a crítica, né? Acho que adoram o vilão. Né? A performance sexual de Anselmo era o prato principal de uma polêmica entrevista que ele deu ao Pasquim. Dei 12 em 6 horas. Aí já pediram papel lá para fazer as contas. Era inviável. Quem pode dar 12 em 6 horas? Mas eu dei, pô. Eu dei, se quiser eu provo agora a você. Não, ninguém vai querer comigo. De lá pra cá, o mito sobreviveu. Como a história de uma certa fã, amante do governador Adhemar de Barros, conhecida como Dr. Rui. E ela falou, aqui é uma lembrança minha. Se você realizou teu sonho, ela falou. Veio mais depressa que você esperava. Ela falou. Eu disse, o que é isso? Tá? Não sabia, daí saí para ver. Tava lá. Era esse jaguar. Então as pessoas sempre perguntam assim, naturalmente que você devolveu? Eu digo assim, eu respondo, você devolveria? Ninguém devolveria. Mas o primeiro amor, a gente não esquece. Comprei a cabra. Eu sabia que com a cabra você vendia leite. E começaram a insinuar coisas, né? Design. Minha namorada escreveu um bilhete para mim. Ela escreveu, Anselmo, estou envergonhada. Ou eu ou a cabra. E eu peguei o bilhete, virei e escrevi atrás, assim, a cabra. E fui lá e joguei na janela da casa dela. Anselmo era mulher, né? Ele era danado. E um dia Anselmo Duarte apareceu numa boate ali. Foi uma frisson, uma coisa, todo mundo comentando. Iam muito na boate Cabe. E se não voltassem com mulher, eles ficavam desesperados. Era muito solicitado por mulher. A porta do apartamento onde Anselmo morava, de meia em meia hora tocava a campainha, era uma namorada. Namorávamos muito. Ótimo baixo. A Eliana nós saímos, íamos para Niterói juntos. Ela falou assim, Adelaide, você viu o beijo que Anselmo hoje me deu na cena? Eu falei, eu vi. Assim. Falei, olha, então parece verdadeiro. E é pra valer, Adelaide, ele me beija pra valer. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Ele era o Chaplin, né? As histórias todas são chaplinianas, porque ele sempre leva a pior. E é tão bonito, você fica tão... provoca uma ternura tão grande a história do Anselmo Duarte, e daí, provavelmente, o grande sucesso com as mulheres, é porque sempre na história ele perde um pouco, né? Então, é isto que faz o fascínio do Anselmo. Anselmo Duarte percebeu isso desde cedo. O que ele gosta mesmo é de contar histórias e divertir plateias. Ao longo da carreira, não fez outra coisa. Pode ser no drama O Descarte, com Glória Menezes e Rony Von. Pode ser no Cangaço Aventura de Quelé do Pajeú, com Tarcísio Meira e Rossana Guessa. Pode ser no Certo Capitão Rodrigo, baseado em obra de Érico Veríssimo. Pode ser no Crime do Zé Bigorna, escrito por Lauro César Muniz, onde ele se permite uma licença mais que poética. Botar Estênio Garcia e Lima Duarte na mesma função que exercia com o irmão Alfredo, quando eram meninos em Salto. Esquentava muito a tela. Então corria o perigo de pegar fogo. Então ela tinha que ser de tempos em tempos molhada.
E o Anselmo começou a carreira dele atrás. Ele inventou uma máquina de bambu que ele enchia d'água e molhava a tela. De maneira que ele viu todo o repertório clássico mundial ao contrário. O meu trabalho, que é reconhecido nacionalmente e às vezes até internacionalmente, mas eu considero assim rico porque eu consegui obter muitas informações de pessoas como Anselmo Duarte. O olho da câmera do Anselmo e a certeza da montagem do Anselmo era impressionante. É um homem de cinema. Ele procurou vários tipos de cinema e experimentou diferentes tipos de cinema. Isso é muito interessante. Alguns gêneros ele foi mais bem sucedido do que em outros, mas isso também não significa nada. O que importa é o conjunto da presença do Anselmo Duarte no cinema brasileiro. Um diretor que deixa essa contribuição de qualidade. Do Anselmo diretor. E essa talvez tenha sido a grande surpresa para todos nós. O Anselmo é uma pessoa muito polêmica, mas ele tem um objetivo. Ele tinha uma certa grandeza, ele sabia o que era o cinema. A obra dele, especialmente o Pagador de Promessas, é um trabalho que deve ser reconhecido por todos nós e para sempre. O Anselmo é uma pessoa que me dá orgulho de ser brasileiro. Eu acho ele uma pessoa super capacitada, acho ele realmente foi um ator da sua época maravilhoso. Isso tem boas recordações no Anselmo Duarte. De um certo modo, eu amo o Anselmo. Eu tenho amado o Anselmo a minha vida inteira. Ele tem a versão dele. Ele tem a versão. Aliás, não é uma, não. Ele tem muitas versões. Muitas versões. Pelo caráter que eu conheço dele, não é invejoso. Ele gosta das coisas certas. Apesar de fazer cinema e lidar com essa coisa para público, acho que ele sempre foi um individualista e um solitário. Um tímido, profundamente extrovertido. Eu definiria como um triste que se esconde às vezes atrás da gargalhada. Ele é muito franco, muito corajoso. Muito briguento, mas ele é muito engraçado. É uma pessoa generosa. Mas onde será que ele foi arrumar tanta coisa para poder contar para a gente, não é verdade? Incursionar num outro tipo de cinema, de reconhecimento internacional, não é fácil. E o Anselmo foi uma das pessoas que conseguiram isso. Era um sonhador. Muito espirituoso. Ele tem uma veia cômica muito acentuada. Ele mexia em tudo. Ele sabia editar, ele sabia montar, ele sabia iluminação, ele sabia o som, ele sabia mixagem, ele entendia de tudo. Histórias que assombram o mundo, como são as histórias brasileiras. E isso ele que trouxe, pela primeira vez, com dramaticidade certa, com atores competentes. Eu dou essa palma de ouro para você. O cinema brasileiro está dividido em duas partes, antes e depois do Pagador de Promessas. O maior contador de história que eu conheço. Se alguém que merece, já, em vida, não depois de morto, ter estátua em praça pública, é o próprio Anselmo Duarte. Anselmo Duarte era um dos convidados muito especiais dos 50 anos do Festival de Cannes em 1997. Ele estava absolutamente à vontade entre grandes do cinema. Cinema tem que ser adulto. O diretor tem que ser adulto. É um homem que tem o discernimento das coisas, que saiba o que é bom de falar, o que é novidade, o que é surpresa e imprevisto. Cinema vive dos imprevistos. Cinema vive dos choques. Choques de pensamento, choques de cultura, choques de temperamento. Né? Isso é importante, mostrar a cara do povo, que eu estou dizendo, a cara do Brasil, com seus problemas e o seu protesto humano ao mundo. O mundo tem que tomar conhecimento que, apesar de toda essa tragédia brasileira, você vê que ainda é um povo alegre, é um povo conformista, é um povo que ainda tem esperança. No século XXI, se um historiador quiser ter uma visão panorâmica do país, sem dúvida, vai recorrer às imagens cinematográficas. Remexendo as prateleiras das cinematecas ou usando tecnologia de ponta, saberá o que, como e para quem foram registrados em 24 quadros por segundo os eventos transcorridos
entre as fronteiras da nossa civilização. Anselmo Duarte é parte desta história.